aula, tá bom? Bom, bem-vindo a todos novamente para a terceira aula, né, da disciplina Gestão da Qualidade Total, né? Na última aula, né, nós iniciamos falando sobre ferramentas da qualidade, né? E aí passamos pelo brainstorming, né, e vimos o quanto é importante, né, o brainstorming, principalmente para dar oportunidade, né, para aquelas pessoas que estão mais dentro do processo, né, para que darem contribuições de como, obviamente, eu consigo melhorar o próprio processo, né, levando em consideração, né, de quem está dentro do processo é aquele que mais entende, né, aquilo que está acontecendo, né. E aí nós falamos algumas formas, né, da gente fazer o brainstorming, o aberto, o brainswriting, né, que é o brainstorm escrito, né, e com recuperação, né. Fizemos alguns exemplos aí de brainstorm, né. A outra ferramenta que nós também falamos na aula passada é a folha de verificação, né. O quanto é importante a folha de verificação no sentido de coleta de dados, né. Já dizia o Deming, né, que a partir do momento em que eu entendo, né, um determinado problema, eu consigo, obviamente, solucioná-lo, né. Então, sem dados, né, não dá para que a gente possa analisar o problema com mais afinidade, né, tá bom? E aí falamos ainda do fluxograma de processo, né, que é uma ferramenta extremamente importante, né, utilizada nas organizações para entender o processo, né. A partir do momento que eu entendo o processo, eu consigo identificar eventuais gaps desse processo, né, e obviamente traçar ações para melhoria do mesmo, né. Falamos também, né, sobre, né, uma outra ferramenta, né, e aí finalizamos a aula passada, né, que é a ferramenta técnica de grupo, né. E a principal finalidade dessa ferramenta técnica de grupo, né, é uma ferramenta de tomada de decisão, né. Então, para eliminar, né, ou para diminuir, né, uma decisão unilateral, né, nós utilizamos a técnica de grupo, né, para poder, obviamente, fazer uma decisão mais compartilhada, né, fazer com que eu leve em consideração, na minha tomada de decisão, né, opiniões e perspectivas, né, de diferentes áreas da minha empresa, né, tá bom? E aí a técnica de grupo, ela tenta, através de uma ferramenta qualitativa, ela tenta de alguma maneira quantificar, né, essa tomada de decisão, né? E aí por isso que também essa ferramenta ela é extremamente importante, né? Quando a gente fala de qualidade, como que eu consigo melhorar, né? Obviamente, qualquer processo dentro da minha empresa, né? E aí a partir de hoje a gente vai olhar mais algumas ferramentas, né? A primeira ferramenta que a gente vai olhar é uma ferramenta que se chama estratificação, tá? Vocês vão perceber o seguinte, né? Que quando eu olho dados agrupados, né? Normalmente eu tenho uma certa dificuldade de encontrar qual que é o foco do meu problema, né? Então, estratificação é uma forma que eu tenho, né? De fazer subgrupos, né? Daquele meu problema, daquela minha situação, para entender parte do problema. E a partir do entendimento das partes, eu consigo melhorar o todo, tá bom? E aí a gente vai dar alguns exemplos aqui para vocês, né? Então, estratificação, ele é um processo de classificar esses dados em subgrupos, né? Baseados em algumas categorias, né? Ou características que a gente vai ver, né? A estratificação, ela vai ajudar na análise dos dados, né? Dos casos cujos dados mascaram alguns dados reais, né? E aí a gente vai dar um exemplo interessante para que vocês possam me dizer, né? O que vocês acham, né? Então, esse gráfico aqui, pessoal, ele mostra a taxa de acidentes, né, ocorridos em uma determinada indústria, né? Podem ser registrados como único valor, né, que é o total de acidentes no mês, né? E é a soma, né, de todos os acidentes que ocorrem, né, em todos os departamentos da minha empresa, tá bom? Tá? Se vocês olharem esse gráfico aqui, alguém tem alguma coisa a comentar sobre esse gráfico? Porque vocês estão vendo, né, uma estatística de acidentes, né? Nesse caso do ano de 2010, desde janeiro até junho, né?
E se vocês olharem um gráfico desse, né, que tipo de conclusão que vocês podem tomar em cima desse gráfico? Deixa eu fazer uma pergunta diferente, né, para que vocês possam contribuir melhor, né? Se vocês olharem esses gráficos, esse gráfico, né? Então esse gráfico ele está computando o quê? O número de acidentes, né, por mês na minha empresa desde janeiro, tá? E se eu olhar esse gráfico, a pergunta que eu faço para vocês é, né? Vocês acham que o número de acidentes na nossa empresa está melhorando, né? Está piorando ou está ficando igual? Caindo. Tá caindo, né? Tá. A Luísa, ela concluiu o seguinte, Melhorando. né? Então alguém aí falou melhorando, né? Então se a gente olhar, ó, em janeiro eu tinha 26 acidentes na minha empresa, né? Fevereiro caiu para uns 22, O né? slide cortou agora. Não Oi? tá aparecendo tudo para mim. Eu não entendi. O slide não tá aparecendo. Ixi, eita. Então Agora vamos. Ah, não, beleza. Tá. E aí, ó, pessoal, em abril, né, aproximadamente uns 18, né? Maio, aproximadamente uns 16, né? E junho, aproximadamente 15, tá? Se a gente fosse olhar, né? E é aí que vem a grande finalidade, né? E o grande benefício dessa ferramenta. Quando a gente olha dado agrupado, às vezes a gente toma uma decisão errada, né? Nesse caso, né? Se eu fosse, por exemplo, o diretor da minha empresa, né? E o gerente de segurança me mostrasse esse gráfico, né, dizendo que o número de acidentes na nossa empresa estava diminuindo, muito provavelmente eu, como diretor da empresa, ia ficar tranquilo e ao mesmo tempo contente, né, a respeito do desempenho da segurança nessa minha empresa, tá? Só que mais uma vez, quando a gente fala de dado agrupado, o dado agrupado ele mascara o dado individual, tá? Então, a princípio, né, como vocês todos disseram, né, o número de acidentes na minha empresa está melhorando, né? Só que, no entanto, né, se eu fizer, né, a estratificação, né, ou seja, se eu olhar, né, o número de acidentes, né, agora divididos por área, né, agora a realidade não é tão boa como a gente está vendo, tá? Então, aquela linha pontilhada azul, né, ela continua sendo aquele total que a gente viu no slide anterior, né? E aí mostra, né, que o número de acidentes estão caindo na minha empresa, tá? Se eu olhar o gráfico pontilhado, né, azul claro, esse também é um gráfico que me dá otimismo, tá? Ele é um gráfico agora estratificado da produção, né, que mostra que ao longo dos meses, né, os acidentes originários na área de produção estão caindo, tá? Se eu olho o gráfico pontilhado amarelo, né, que é o gráfico relativo aos acidentes na área de escritório, né, nas áreas administrativas, aí eu já fico um pouco menos feliz, né? Porque eu vejo que a taxa de acidentes dentro dessa área está se mantendo estável, né? Ou seja, não está nem aumentando e nem diminuindo, né? Mas está numa média aí de 3 acidentes ainda por mês, tá? Só que quando eu olho o gráfico pontilhado rosa, né? Aí me preocupa, tá? Porque aí é o gráfico da área de manutenção, né? E aí eu começo a ver que esse número de acidentes na área de manutenção, ele vem crescendo ao longo dos meses desde janeiro, ó, tá? Em janeiro, lá na manutenção, eu tive 2 acidentes, né? Em fevereiro eu tive 3, em março eu tive 4, né? Em abril eu tive 5, em maio eu tive 6, em junho eu tive 7, tá? Percebam que quando eu olho o dado agrupado, né, o dado de todos os acidentes na minha empresa no mês, eu não consigo perceber, né, esse fato que está acontecendo na área de manutenção, tá? Então, por isso que a estratificação é extremamente importante, né, para a área de qualidade, que é para olhar, né, os dados, como o próprio nome diz, né,
os dados estratificados, tá? Os dados separados, os dados segmentados, né? Os dados subagrupados, tudo bem? Tá? Que novamente, no gráfico geral eu não percebia, tá? Então, muitas vezes agora, né, eu como diretor da empresa, né, ou eu como gerente da área de segurança, agora eu começo a me preocupar, né? Porque a área de manutenção, daqui a alguns meses, né, pode ter algum acidente fatal, né? Algum acidente que leva à morte, né? A partir do momento que eu não estou tratando o acidente individual, tá bom? Tá? E aí eu quero entender agora, né? E aí, baseado no dado estratificado, eu quero saber, bom, agora eu sei o número de acidentes por área, né? E agora eu quero saber quais são os motivos desses acidentes, tá? E aí, quando eu dou mais uma estratificada, né? Agora na área de manutenção, né? Eu percebo o seguinte, ó, que o principal, né? Que o principal ponto de atenção na área de manutenção são os acidentes devido a corte, ó, tá? Então, os acidentes devido a corte, eles vêm crescendo ao longo dos meses, ó, tá? Janeiro eu tive um acidente devido a corte, março, fevereiro eu também tive um, né? Março eu tive dois, né? Abril eu tive um, né? Maio eu tive três, né? E junho eu tive quatro, né? Então talvez eu precise fazer uma campanha dentro da minha empresa, né? Para fazer, por exemplo, com que o pessoal se conscientize nos usos de EPIs, né? Nessas operações de corte, tá? Eu vejo que, por exemplo, né, acidentes devido à queda, né, tem caído dentro da minha empresa, tá? Né, em janeiro eu tive um, fevereiro um, né, março um, né, abril eu tive abril e maio eu tive uma elevação para dois, né, mas novamente em junho voltou a cair, tá? E o acidente devido ao choque elétrico, né, tá? Eu tive uma pequena elevação, mas se mantém aí estável entre um e dois acidentes por mês, tá bom? Deu para entender, pessoal, a finalidade dessa ferramenta estratificação? Beleza? Tá? Beleza. Então vamos agora. Então, quando usar, né? Quando eu quero verificar o impacto, né, de uma determinada causa sobre esse efeito acumulado, né? Esse efeito agrupado, né? Quando eu quero detectar um determinado problema, né? Quando os dados provêm de fontes distintas, né? Como nesse caso, né? O gráfico geral era o gráfico de acidentes da minha empresa, né? Só que a minha empresa está composta de vários departamentos diferentes, né? Então, talvez se fosse melhor enxergar esse dado por departamento da minha empresa, né? E aí eu separo os dados, obviamente, conforme essas características que a gente já definiu, tá? E aí eu posso selecionar as variáveis, né? Posso estabelecer as categorias análise, né? Também dentro desse lado de estratificação, né? Se eu tivesse, por exemplo, o número de reclamações, né? Dentro da minha empresa, né? Eu poderia também separar, né? Por turno, né? Para saber qual que é o turno da minha empresa, né? Que mais gera problemas, que geram reclamações de clientes, né? Por local, né? Então, por exemplo, eu tenho problemas de falta de treinamento, né? Eu poderia estratificar por locais para saber quais são os locais ou as áreas da minha empresa onde eu tenho o menor número de horas de treinamento per capita, né? O número de horas de treinamento por funcionário, né? Ou também, se eu olhar também no aspecto, por exemplo, de defeito, né? Qual o tipo de defeito mais recorrente naquela minha peça, tá? Então, tudo isso a gente pode olhar dentro dessa ferramenta, né? Que a gente chama estratificação, tá bom? E aí a lição que eu quero colocar para vocês é: não confiem em dados agrupados, tá? Sempre queiram ver o dado segmentado, né? O dado por subgrupo, né? E não tomem nenhuma decisão em cima de dado agrupado, tá? Porque vocês podem tomar uma decisão errada. Tudo bem? Tá? Beleza. Agora vamos ver uma outra ferramenta, né? Uma outra ferramenta que é gráfico de tendência, né? Eu vejo que a maioria das organizações
usam bastante esse gráfico de tendência, tá? Então, o que que é o gráfico de tendência, né? Também chamado de run chart, né? Ele é um gráfico simples, né? Em coordenadas cartesianas, né? Que ele descreve o comportamento de uma determinada variável ao longo do tempo, né? Ou em função de uma variável de referência, tá? Então, a sua utilidade está na identificação de tendências de comportamento, né? Como a gente próprio nome diz, né? Gráfico de tendência, facilitando a identificação, né? De eventos ou a compreensão desse fenômeno que a gente está estudando, né? Então, por exemplo, lá eu tenho número de defeitos, né? A cada 100 peças, né? Que é produzido dentro da minha empresa, tá? Aí eu faço um gráfico, né? Mês a mês, por exemplo, ou semana a semana, né? Ou dia a dia, né? Da taxa de defeitos, né? Que tem na minha empresa, tá? Aí eu vou lá, né? Faço um trabalho de melhoria, né? Utilizo, por exemplo, um brainstorming, né? Então, reúno todo o pessoal operacional que trabalha naquele processo, né? Coleto opiniões, né? De como que a gente deveria melhorar, né? Implemento essas melhorias, né? E depois faço novamente a mesma medição, tá? E aí, por exemplo, né? Eu encontro, né? Eu encontro que, por exemplo, né, aquela taxa de defeitos ela caiu, tá? Então muitas vezes, né, esse gráfico ele é muito utilizado, né, para mim fazer a análise, né, ou a análise comparativa do antes, né, de uma determinada melhoria e o depois, tá bom? Tá? E aí, né, essa ferramenta, né, ela tem a vantagem que ela é uma ferramenta muito fácil de construir e também de utilizar, né? Os pontos são marcados no meu gráfico à medida em que eles estejam disponíveis, né? Então, por exemplo, eu quero controlar o número de abstinência, né? Ou o número de faltas, né? Do pessoal da minha área. Eu sou o gestor da minha área, né? Quero controlar o número de ausência do meu pessoal, né? Então, a cada dia eu aponto, né? A quantidade de horas, né? Que o meu time está faltando, né? E aí, mês a mês, né? Ou semana a semana, eu vou avaliando como está o comportamento dessas ausências dentro do meu departamento, tá? É comum a sua utilização ou a ocorrência tais como paradas de máquinas, né? Produção, refugo, produtividade, né? Ou mesmo para avaliar a eficácia de uma determinada ação corretiva, tá? O principal erro, né, está em considerar todas as variações de dados, né, como sendo importantes, né? Por quê? Porque como qualquer outro gráfico, né, ele deve ser utilizado para chamar atenção para mudanças realmente vitais dentro do sistema, né? Como a gente falou, após uma determinada melhoria, né, que eu promovi dentro da minha empresa, vamos ver como que isso se comporta, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu falei, né, da quantidade de horas, né, que eu estou tendo a menos, né, por falta de pessoal, né? Muitas vezes eu implemento, por exemplo, um sistema de bonificação na minha empresa, né? Que um dos fatores de bonificação por exemplo, o número de horas trabalhadas pelo funcionário, tá? E aí eu vejo que depois desse processo, né, de bonificação, né, o número de ausências, né, dos funcionários começam a cair, né? Então isso aí também ele é frequentemente associado, né, a gráficos ou cartas de controle, né, para avaliar essas alterações no comportamento da média, né, para a identificação de causas especiais. Tudo bem? Tá? Então, deixa agora eu voltar, né? Então, quando a gente fala em gráfico de tendência, né, ele é um gráfico de pontos, né, onde eu vou avaliar, né, tudo aquilo que eu, como gestor, quero avaliar, né? Se eu sou, por exemplo, um gestor numa área de call center, né? Numa área de atendimento a cliente, né? Muitas vezes eu quero monitorar também o tempo médio de chamada, né? Então aí eu monitoro, né? Via central, né? Quanto tempo que cada atendente está demorando, né? Para concluir uma determinada chamada, tá?
E aí, ao final de um determinado mês, né, eu consigo apurar que, por exemplo, que na média, né, o meu call center está gastando 2 minutos e meio para atender cada chamada, tá? E aí, se eu quero melhorar, né, eu faço alguma ação, né, e depois monitoro de novo para ver se essa ação surgiu resultado ou não, tá? E aí o gráfico de tendência, né, ele é uma ferramenta que eu poderia utilizar, né, para esta finalidade. Tudo bem? Tá? Vamos lá com uma outra ferramenta, né? Essa outra ferramenta, pessoal, que a gente vai falar de diagrama de dispersão, ela também é comumente, né, chamada de gráfico de correlação, né, ou diagrama de correlação, tá? O que que acontece? Tem muitas coisas, né, dentro da minha empresa, né, que elas estão correlacionadas, tá? E aí, para a qualidade, né, qual que é a finalidade de eu encontrar essa determinada correlação, tá? Eu vou dar um exemplo que depois eu vou mostrar um gráfico que eu mostrei, né, só para vocês entenderem melhor, né? Se, por exemplo, né, se, por exemplo, eu estou lá, né, e quero controlar o meu peso, tá? Muito provavelmente, né, eu vou chegar a uma conclusão, né, que a quantidade de calorias, né, que eu como por dia está diretamente relacionada ao meu peso. Quanto mais calorias eu consumo, mais peso eu tenho. Para vocês faz sentido isso ou não? Esse exemplo que eu dei? Beleza, a Ana, ela deu um joinha, tá? O que significa isso para a qualidade, né? Para a qualidade significa que se eu descobrir, né, que existe uma correlação entre o número de calorias que eu consumo e o meu peso, tá? Muitas vezes eu não preciso monitorar o número de quilocalorias e o número do peso, tá? Se eu monitorar apenas uma, consequentemente, eu estou controlando a outra variável, tá? Quando a gente fala, né, em empresa, né, e quando a gente fala em processos que têm muitas variáveis, né, isso faz uma diferença muito grande, né? Porque o número de controles que eu coloco no processo, né, ela admite custos à minha empresa, tá? Então, quanto menos controle eu colocar, né, maior é a produtividade e a rentabilidade da minha empresa, tá? Então, por isso que determinar correlação entre variáveis, né, é chave para me determinar quais são os pontos de controle que eu tenho que colocar dentro da minha empresa, tá? Outro exemplo, né? Vamos ver se vocês concordam, né? Se eu estou lá querendo controlar o saldo, né, na minha conta corrente, faz sentido eu dizer que quanto mais eu gasto, menor é o meu saldo? Quanto mais eu gasto dinheiro, menor é o saldo que eu vou ter na minha conta corrente? Todo mundo aí também falou joinha, tá? Então isso significa que também existe uma correlação, né, entre o gasto e entre o saldo. Tudo bem? Tá? Mas agora vamos voltar naquele exemplo que eu dei, tá? Que é o exemplo do peso. Vocês concordam que quanto mais, né, eu consumo de quilocaloria, maior é o meu peso? Tá? E o que significa isso? Que quanto maior uma variável cresce, a outra também cresce? Então, quanto maior eu consumo alimento, né? A maior quantidade que eu consumo alimento, quilocaloria, maior o meu peso, né? Então, quando eu faço essa correlação de maior com maior, né? Quanto mais eu como, mais eu aumento o meu peso, tá? Então, quando a resposta é mais, mais, a gente tem o que a gente chama de correlação positiva, tá? Agora vamos dar o outro exemplo, tá?
Então, quanto mais eu gasto, né? Quanto mais eu gasto dinheiro, menor é o meu saldo na minha conta corrente, tá? Então aí a gente está falando em uma correlação negativa, tá? Né? Então eu já não estou mais no mais, tá? Correlação positiva, né? Correlação positiva é quando eu tenho mais ou menos, tá? Né? E aí, né? Então, por exemplo, então se eu quiser relacionar, né, a obesidade com a quantidade de exercício, tá? Quanto menos exercícios eu fizer, né, maior vai ser a minha obesidade, tá? Então eu vou ter novamente uma correlação negativa, tá? Que exemplo que a gente poderia dar, por exemplo, para uma correlação negativa menos? Alguém tem alguma ideia? Menos. Quanto menos, Professor, quanto menos eu trabalho, menos eu recebo. vamos. Não? Não, mas tudo bem. Mas esse exemplo seu é um exemplo bom, por exemplo, quando a gente está falando em trabalho remunerado por hora, tá? Aí tá certo. Aí é um exemplo super bom, né? Quanto menos eu trabalho, né? Quanto menos horas, como eu recebo por hora, né? Quanto menos horas eu trabalho, menos menor é a minha remuneração. Beleza. Então novamente se chegou à conclusão, Ana Paula, que existe agora uma correlação negativa, né? Então eu tenho certeza que quanto menos horas eu trabalho, menor vai ser a minha remuneração, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, controlar a minha remuneração, eu determino, por exemplo, o número de quantidades de horas mínimas que eu tenho que trabalhar, né, para garantir aquele mínimo de remuneração, tá? Então, por isso que esse é o objetivo, né, dessa ferramenta, né, que vocês acabaram de exemplificar também, né, que é a ferramenta de correlação, tá? Essa é uma ferramenta, pessoal, extremamente estatística, tá? Então, esse gráfico de dispersão, né, ou esse gráfico de correlação, né? Ele é um gráfico analítico, né? Aonde ele vai ser um gráfico de coordenada, né? Então, eu vou ter o eixo X, né? E eu vou ter o eixo Y, né? Onde o eixo X vai ser uma determinada variável, né? Por exemplo, remuneração. E no eixo Y vai ser a outra variável, por exemplo, o número de horas trabalhadas, tá? Aí eu vou colocando no meu gráfico, né? Num determinado mês, né? A minha remuneração foi R$ 2.000, né? E eu trabalhei 50 horas naquele mês, tá? Aí eu coloco um pontinho cartesiano no meu gráfico. No outro mês, né? Eu vejo que eu ganhei R$ 3.000, né? Mas ao invés de trabalhar 50 horas, aí eu trabalhei 60 horas, tá? E aí eu vou colocando, né? E aí a cada par ordenado, né? Remuneração contra horas trabalhadas, né? Eu vou colocando um pontinho lá no meu gráfico, né? E aí o final, né? No final de um determinado período, né? Aí eu consigo traçar uma reta, tá? E aí quando essa reta, né? Ela pode ser traçada, né? Tá? Dessa maneira, né? Exatamente como uma reta, né? Significa que existe correlação, né? Entre as variáveis, né? E o que significa correlação entre as variáveis? É grau de dependência, tá? Então consigo afirmar que uma determinada variável depende da outra variável. Significa que o número de horas trabalhadas, né, afeta, né, afeta, opa, desculpem. Significa, né, que uma determinada variável, né, afeta outra variável, né? Naquele primeiro exemplo que eu dei, né,
se eu consumo menos quilocaloria, eu vou ter menos peso, né? Então, se eu quiser controlar o meu peso, eu poderia controlar o número de quilocalorias que eu vou consumindo diariamente, tá? E estabelecer, por exemplo, né, qual que é o máximo de quilocalorias que eu deveria consumir diariamente para manter um determinado peso X que eu queira controlar, tá bom? Tá? E aí vamos lá avançando aqui na teoria, né? Tá? E aí a gente vê o que aqui, ó? Também quando eu tenho, mais uma vez, quando eu tenho o crescimento de uma variável, né, em função do crescimento da outra, aí eu tenho o que a gente chama de correlação positiva, tá bom? Tá? Então aqui a gente tem, ó, correlação positiva, né? Quando maior é o meu dado no X, né? É maior o meu dado em Y, né? Depois a gente tem, naquele exemplo, né? Naquele exemplo que a nossa amiga deu, né? Eu acho que era a Ana Paula, né? Deu de quanto mais horas ela trabalha, né? Mais ela recebe. Ou quanto menos horas ela trabalha, menos ela recebe. Aí ela nos deu um exemplo de correlação negativa, ó, tá? A partir do momento que uma determinada variável diminui, a outra também diminui, tá? E um exemplo que eu não tenho correlação nenhuma entre uma variável e a outra variável, né? Não tem correlação nenhuma, tá? Tudo bem? E é importante, né? Novamente saber, né? Quais são essas variáveis, né? Que influenciam, né? Na outra ou não, tá? Isso aqui eu nem vou detalhar muito, né? Mas isso aqui é exemplo matemático, tá? Como eu falei, esse gráfico de correlação é um gráfico estatístico, tá? Então, na realidade, essa é a fórmula, né? Que determina esse valor, né? E aí, só como referência, né? Quando o cálculo desse valor, né? Ele tiver mais próximo do zero, né? É melhor a correlação, tá? E aí, quando ele tiver mais próximo de menos um, é melhor a correlação negativa, né? E mais próximo de mais um, é melhor a correlação positiva, tá bom? Tá? Aqui é um exemplo aí do cálculo, né? Aqui ele deu 0,98, né? Então, ele me diz que, né? Então, de 0,98, quanto mais eu aproximo do 1, né? Maior é a correlação, né? Então, como ele deu 0,98, né? Eu diria que uma variável é fortemente relacionada à outra, tá bom? Tá? E aí aqui é aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Então, por exemplo, aqui, né? Então vamos lá. Então eu agora quero saber primeiro, eu não sei se uma determinada variável, né? Ela tem correlação com uma determinada variável diferente, tá? Se tem algum grau de dependência entre uma variável e outra, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou tabelar esse dado, tá? Então aqui o que nós fizemos nesse exemplo, tá? Então, por exemplo, uma determinada pessoa, né, tá? Ela foi lá, né, consumiu num primeiro dia, né? No primeiro dia essa pessoa consumiu 1.600 quilocaloria, né? E foi lá medir o peso, encontrou 58, tá? Depois, né? Depois, no segundo dia, essa pessoa consumiu 1.800 quilocalorias, né? E o peso dela foi para 60, tá? No terceiro dia, né? A pessoa consumiu 2.000 quilocalorias, né? E aí pesou, ela estava com 65 quilos, né? E aí por diante, né? Cada dia, né? Ela foi medindo o número de quilocalorias consumida, né? E foi pesar na balança, né? Qual que era o peso dela, né? Então aqui, ó, 3.400 quilocaloria, né? O peso dela ficou em 92 quilos, tá bom? Tá? E aí, essa relação quilocaloria com peso, né? O que nós fizemos, né? Nós colocamos isso aqui no gráfico, ó, tá? Então, o primeiro dado é esse dado, por exemplo, ó, 58 quilos, né? Consumindo
1.600 quilocalorias, tá? Depois, outro ponto no meu gráfico, ó, 60 quilos consumindo 1.800 quilocalorias, tá? Terceiro ponto, ó, tá? 66 quilos, né? Consumindo 2.000 quilocalorias, tá? Então, aí, para cada par cartesiano, né? Quilocaloria com peso, né? Eu vou plotando ali no meu gráfico, tá? E aí, quando eu termino de plotar, né? Todos os valores no meu gráfico, e se eu consigo, né? Depois traçar uma reta, né? Significa que eu consigo, né? Que eu consigo determinar, né, se essas duas variáveis, matematicamente, né, se elas têm uma determinada correlação ou não. Deu para entender, não? Belezinha? Tá? Agora, pessoal, tem uma outra situação, tá? Ai, professor, é meio complexo, mas... Não é nada. Que complexo. Tipo assim, peso variável. Aí vai somando, por exemplo, Não, voltando não. na outra tela ali. Não, pera, vamos lá. Vamos lá ver que tela que você está falando. Isso aqui, ó, Isso. por exemplo, ó, uma pessoa vai lá, né? E uma pessoa Certo. vai lá e ela mensura o número de quilocalorias que ela está consumindo por dia, Certo. tá? A E segunda. depois vai lá na balança e pesa, tá? Por exemplo, o número de quilocalorias que você consome por dia, tá? Existe até tabelas que te Entendi. diz isso, tá? Se você, por Entendi. exemplo, usa, por exemplo, eu acho que vocês usam bastante hoje, por exemplo, aquele chat GPT, tá? Se você coloca lá no chat GPT, olha, hoje eu comi um pãozinho de manhã com manteiga, depois eu comi no almoço 3 colheres de sopa de Não, sim, mas arroz, mais uma colher. Oi? não é nem pelos ingredientes, mas assim, no meio disso tem cálculo. Não, não, não. É só ali. Para Ah, você tá. É isso que eu determinar, queria entender. então, para você determinar, por exemplo, o que é esse exemplo que eu estou dando, tá? Se você quiser determinar qual que é o número de quilocalorias, né, que você está consumindo por dia, tá? É só você colocar, por exemplo, no chat GPT, tá? O que é que você comeu, tá? Você coloca, olha, eu comi um pãozinho de manhã com manteiga, comi 3 colheres de arroz e mais uma de feijão, comi um bife médio, blá, blá. Aí, no final do Entendi dia, agora. se você colocar lá o que você comeu, e aí falar, olha, por favor, me calcule o número de quilocalorias que eu consumi no dia, tá? Aí o chat GPT vai te dar o cálculo direto, tá? E aí você sobe na balança, né? E vai medir o teu peso, tá? Então, ou seja, então para apurar, né? Esse dado aqui é super simples, né? E aí você coloca tudo isso num gráfico, né? E aí, novamente, se der para montar uma reta, né? Significa que eu tenho uma correlação positiva, tá? Mas olhe uma outra vantagem dessa ferramenta, tá? Voltando aqui no meu gráfico. Vamos supor, né, que eu tenha um determinado objetivo, né, que é manter 90 quilos, né, de peso, tá bom? Tá? Então, pela minha massa corpórea, blá, 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 né, o meu médico falou que saudavelmente eu teria que ter 90 quilos, tá? Aí o que eu faço aqui, pessoal? Vocês estão vendo a setinha aqui? Ó, eu pego 90, tá? Essa reta aqui é a reta de correlação, né? Que eu montei, tá? Então aqui o que eu faço? Eu pego uma reta subindo de 90, tá? Aí dá mais ou menos aqui no meu gráfico, não dá? Tá? Aí se dá aqui no meu gráfico, aí o que eu faço? Ó? Eu venho para cá, né? Aí eu traço, né? Uma reta do outro lado, né? Tá? Então aqui, ó, eu subo 90,
bato aqui e venho para cá, ó, tá? Então aqui eu sei, se eu quero manter 90 quilos, eu tenho que consumir mais ou menos 3.200 quilocalorias. Percebem? Tá? Então, ou seja, através desse gráfico, eu consigo determinar, né? Para mim controlar uma determinada variável, que, por exemplo, é o peso, né? Qual que é, né? O número máximo de quilocaloria que eu tenho que consumir, tá? Isso aí para tudo, pessoal. Para qualquer variável que você consiga fazer essa correlação, tá? Essa é uma das principais vantagens dessa ferramenta, né? Que é o diagrama de correlação. Tudo bem? Tá? Tudo bem nesse exemplo? Tá? E aí é extremamente importante, né? Como eu falei para vocês, né? Nas empresas, de uma maneira geral, né? A gente tem uma preocupação muito grande, né? De encontrar, né? Qual que é a causa de um determinado problema, né? E aí, se eu encontro essa causa, né? E consigo, né? Ter um diagrama de correlação, né? Que a gente possa controlar uma determinada variável em função da outra, né? Isso aí acaba sendo fantástico, né? Eu começo a dar ferramenta para minha empresa, né? De como ela consegue efetivamente manter, né? As variáveis sob controle. Tudo bem? Tá? Muito bem, pessoal. Agora vamos para outra ferramenta que eu quero explicar para vocês ainda no dia de hoje, tá? Essa ferramenta que a gente vai ver agora é o que a gente chama de diagrama de Pareto, tá? O Pareto, né, ele foi um estudioso, né, italiano que lá em meados de 1848 a 1923, né, ele estabeleceu esse princípio, né, princípio de Pareto, né, ou que ele chamou de regra 80-20, tá? E o que ele chamou de regra 80-20, né? Ele falou que 80% das causas triviais, né, dos problemas, né, eles vão responder por cerca de apenas 20% dos resultados mais significativos, tá? E além disso, o que ele determinou? Que 20% das causas essenciais vão responder por 80% dos resultados mais importantes, tá? E aí que ele determinou exatamente esse princípio do Pareto, tá? Então, as causas essenciais, né, tá, representam 80% dos meus problemas, né, 80% daquele resultado que eu quero obter, né, e as causas triviais são os responsáveis por apenas 20%, tá? Antes de continuar, eu vou dar um exemplo para vocês, né? E aí perguntar até para saber se vocês também conhecem isso, tá? Vocês já ouviram falar, né? De uma ferramenta, né? Que vocês já devem ter usado bastante na empresa de vocês, né? E muito provavelmente ainda usam, né? Que é a curva ABC. Quem já ouviu falar de curva ABC? Quem trabalha com vendas aí, tá? Quem trabalha com vendas ou quem trabalha, por exemplo, em estoques, né, em almoxerifado. Professor, eu conheço a curva ABC pelo inventário. Beleza. Então, beleza. O João Otávio, né? Quando você fala em curva ABC por inventário, né? O que você entende por curva ABC? Varia, às vezes pode ser o valor, a rotatividade da peça, enfim. Beleza. Tá. Beleza. Mas a curva ABC, tá? Ela me determina o seguinte, tá? E obviamente você me diz se é assim que vocês trabalham dentro lá da empresa de vocês, tá? Então, o que acontece? O que é, né? Dentro da curva ABC, os itens As. De grande rotatividade, vamos assim dizer, de mais venda. Por exemplo. Então, por exemplo, o que a gente diz lá, né? Que os itens As, né?
que normalmente são a minoria, tá? Correspondem pela maior rotatividade no meu estoque ou corresponde pelo maior número de vendas, tá? Vamos supor que a minha empresa, ela tenha 10 mil itens, né, diferentes no meu portfólio de venda, tá? E aí, através da curva ABC, eu vejo que, por exemplo, que desses 10 mil itens que eu tenho, né, disponível para venda na minha empresa, né, sei lá, 500 itens são aqueles itens que mais saem, que mais vendem na minha empresa. Esses são os itens As, tá? Então, se eu quero, por exemplo, né, que é o princípio lá da curva ABC, né? Se eu quero melhorar, por exemplo, as vendas na minha empresa, tá? Não adianta eu trabalhar, né, nos itens B e C, tá? Porque o item B e C, ele representa pouco no resultado da minha empresa, tá? Porque através da curva ABC, eu sei que aqueles itens que são os itens As, são eles que representam mais em termos de venda. Então não adianta eu fazer uma campanha de venda para um item C, por exemplo, tá? Desse exemplo aí do João Otávio, tá? Eu tenho lá determinados itens, né, que contribuem com o giro da minha empresa, tá? E aí o diretor da minha empresa, né, ele vem para mim, né, e fala: Osmar, eu queria fazer um projeto, né, de diminuir o custo dos nossos estoques, tá? Não adianta nada eu pegar um item B, né, que tem uma rotatividade baixa, tá? Então vamos lá, vou melhorar esse meu exemplo, tá? Vamos supor que esse meu diretor, ele fala: olha, vamos diminuir a quantidade de dinheiro investido no meu estoque, tá? E aí eu vou lá, né? Sou responsável pela logística, né? Vou lá e olho o meu estoque, tá? E aí eu vejo lá no meu estoque que tem um item lá que é, por exemplo, uma arruela, tá? E aí eu vejo que essa arruela tem 10 mil arruelas no meu estoque, tá? Só que quando eu faço o levantamento financeiro do meu estoque, tá? Eu vejo que essa arruela, ela não está, né, nos itens As de maior valor de estoque, tá? E aí, o que eu quero dizer com isso, tá? Apesar de eu ter 10 mil arruelas no meu estoque, tá? Se eu fizer um trabalho de redução da quantidade de arruelas, tá? O resultado da diminuição de dinheiro no meu estoque vai ser muito pequeno, tá? Por quê? Porque esse item, arruela, custa muito pouco no meu estoque, tá? E esse é o princípio, né, da curva ABC e é o princípio do diagrama de Pareto, tá? Então, se eu quero reduzir os estoques, eu tenho que trabalhar nos itens As, que são aqueles itens que mais correspondem aos valores de estoque dentro da minha empresa, tá bom? Tá? Eu dei esse exemplo de curva ABC, né, para que vocês possam entender, né, obviamente melhor, né, o que é o diagrama de Pareto, tá? E aí vamos dar um exemplo real do diagrama de Pareto, tá? Uma determinada empresa, né, ela verificou, né, que ela tem um tempo de máquina parada muito grande, tá? Então aí o diretor da empresa, o gerente de produção, né, ele vem para a equipe e fala, equipe, precisamos diminuir, né, o tempo de máquina parada, tá? Vamos fazer um projeto para diminuir o tempo de máquina parada, tá bom? Tá? Aí eu vou lá, né, especialista em qualidade, né, vou fazer, né, uma folha de verificação para coletar dados desse problema, redução do tempo de máquina parada, tá? Aí vamos lá, né? Cada vez que a máquina para, né,
por problema de manutenção corretiva, né? Ou seja, a máquina quebrou, né? Eu vou ter que chamar o pessoal de manutenção, né? Para trocar uma determinada peça de uma determinada máquina, né? Então, toda vez que a máquina quebra, né? Para fazer corretiva, eu vou lá e coloco um tracinho, né? Na minha folha de verificação, né? Toda vez que a máquina para trocar a ferramenta, eu vou lá e coloco um tiquezinho lá na minha folha de verificação, né? Toda vez que a máquina para, né? Para fazer carga e descarga, por exemplo, de matéria-prima, eu vou lá e coloco também um xizinho lá. Toda vez que a máquina para fazer manutenção preventiva, eu vou lá novamente e coloco um xizinho lá na minha folha de verificação. Toda vez que a máquina para, né, para fazer algum teste de engenharia, eu vou lá novamente e coloco um xizinho. Toda vez que a máquina para por falta de matéria-prima, mais um xizinho, né? Toda vez que a máquina para por falta de programação de produção, né? Coloco mais um xizinho, né? E toda vez que a máquina para por falta de energia elétrica, vou lá e coloco um xizinho, tá? Aí depois de, por exemplo, um mês, né? Coletando dado, né? Eu monto essa tabela aqui e chego a esses números que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Que naquele mês, 31 vezes, né? A máquina parou, né? Para fazer manutenção corretiva. 18 vezes a máquina parou para fazer troca de ferramenta, tá? 9 vezes a máquina parou para fazer carga e descarga de material. 8 vezes a máquina parou para fazer manutenção preventiva do equipamento. Uma vez a máquina parou naquele mês para fazer teste de engenharia. 2 vezes a máquina parou naquele mês por falta de matéria-prima. 2 vezes por falta de programa, né? E a máquina parou uma vez naquele mês por falta de energia elétrica, tá? Aí vamos lá fazer agora o diagrama de Pareto, tá? Então aqui o que a gente faz aqui, ó, tá? Então aqui primeiro eu coloco em ordem decrescente, né? Então aqui vocês estão vendo que está meio embaralhado, né? Ordem decrescente eu coloco do maior para o menor, ó, tá? Então manutenção corretiva é a maior causa com 31 vezes, tá? Troca de ferramenta 18 vezes, né? Carga e descarga 9 vezes, né? Manutenção preventiva 8 vezes, né? E outros 6 vezes, tá? Aí o que a gente faz aqui, pessoal? A gente vai determinar a frequência, né? Com que cada item desse aparece, né? Apareceu naquele mês, tá? Então vamos lá. Então como que eu faço isso, tá? Aqui eu tenho que fazer um cálculo, né? Tá? Para que vocês possam entender, tá? Vamos somar, né? Todas as vezes, né? Que a minha máquina parou, tá? Então vamos lá. 31, né? Mais 18, né? Mais 9, mais 8 e mais 6, tá? Então a minha máquina parou naquele mês 72 vezes. Tudo bem? Tá? E aí como que eu calculo, né, essa porcentagem de frequência, tá? 31 vezes, né, de 72, o que eu faço? 31, né, dividido por 72 vezes 100 vai dar 43%. Significa que 43%, né, das vezes, né, a máquina parou por manutenção corretiva, tá? Depois eu pego 18 vezes, divido por 72, multiplico por 100, tá? Me dá um número de 25%. Significa que 25% do tempo de máquina parada foi devido à troca de ferramenta, tá? Depois, 9 dividido por 72 vezes 100 vai dar 12,5%. Então, 12,5% das vezes, né, que a minha máquina parou foi devido à carga e descarga de material, tá? Manutenção preventiva, 8 dividido por 72 vezes 100
11,1%. E outros, né, agrupei o restante, né, 6 dividido por 72 vezes 100 vai me dar 8,4%, tá? Então, 8,4% das vezes, né, que a minha máquina parou, né, foi devido a outros problemas gerais, tá bom? Tá? Aí depois agora eu tenho que calcular o que a gente chama de frequência acumulada, tá? Então, como que eu calculo, né, essa frequência acumulada? Olha, vejam bem, manutenção corretiva sozinha, né, ela era responsável por 31 paradas, tá? Troca de ferramenta, 18, né? Então quer dizer que manutenção corretiva mais troca de ferramenta, né? Elas são responsáveis por 49 paradas de máquina, tá? Aí depois carga e descarga 9, né? Então 49 com mais 9 dá 58, né? Então 58 vezes que a máquina parou foi devido a essas três causas, ó. Manutenção corretiva, troca de ferramenta e carga e descarga, né? Depois 58 com mais 8, 66, né? E 66 com mais 6, 72, tá? Isso me propicia agora calcular, né, a porcentagem acumulada, tá? E como que a gente calcula essa porcentagem acumulada, pessoal, tá? Então vamos lá. Esses 43, né? Ele surgiu do quê? Ele surgiu do 31, né? Dividido por 72 vezes 100, tá? Deu 43%, tá? O segundo item, que era a troca de ferramenta, né? Ele não era responsável por 25% das paradas, tá? Aqui o que eu pego, ó? 43 com mais 25 vai me dar 68, tá? Significa que 68% das paradas de máquina na minha empresa eram devidas à manutenção corretiva e devido à troca de ferramenta, tá? Depois, se eu pegar 68%, somar de 12,5, vai me dar 80,5%, né, das paradas de máquinas, né, são devidas a essas três causas, ó. Manutenção corretiva, troca de ferramenta e carga e descarga, tá? Depois, 80,5 mais 11,1, 91,6. E 91,6 mais 8,4, 100, tá? Isso, pessoal, quando a gente fala, né, nessa ferramenta Pareto, né, aí tem uma vantagem muito grande, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó, tá? Quando eu olho isso aqui, tá? Eu vejo que tem várias causas, né, aos quais, né, elas são responsáveis, né, pela parada de máquina na minha empresa, tá? Só que quando eu faço o Pareto, eu verifico o quê? Todas aquelas causas que eu vi aqui, tá? Apenas 3 causas, né, que é manutenção corretiva, troca de ferramenta e carga e descarga, são responsáveis por 80,5% dos meus problemas de parada de máquina, né? Parada de equipamento, tá? E aqui, obviamente, né, é o gráfico de Pareto, né? Já nessa ferramenta, tá? Então, aqui na parte gráfica, né, eu consigo ver também um negócio legal, ó. Então, se eu quero trabalhar para reduzir esse problema, né, eu venho aqui nos 80%, ó, tá? E aí eu vejo que 80% é originário dessas 3 causas aqui, ó, tá? E aí vem, né, uma coisa que na qualidade a gente faz muito, né? Então aqui eu já identifiquei o seguinte, ó, que aquelas 3 causas são responsáveis por 80,5% dos meus problemas, tá? Então, se eu quero resolver esse meu problema, né? Se eu atacar aquelas 3 causas, 80% dos meus problemas estão resolvidos, tá? Vocês já ouviram aquele ditado que diz que o ótimo é inimigo do bom, tá? É bem isso, né? Então, se eu resolver 80% dos meus problemas, tá?
o meu diretor já vai dar pulos de alegria, tá? Eu não preciso resolver 100% dos problemas, tá? Se eu já resolver 80% dos problemas, eu já tenho um ganho muito grande dentro dos benefícios da minha empresa. Tudo bem? Tá? Então vamos continuar aqui com o Pareto, né? Olha esse outro exemplo, né? Em uma determinada indústria, deseja-se priorizar, né, ações para diminuir a quantidade de defeitos dos produtos, né? E aí vou lá e coleto, né, os dados referentes aos defeitos encontrados, né, nos principais produtos fabricados, ó. Aí eu tenho lá, olha que tabela interessante, ó. O produto A, né, ele apresentava, né, naquele mês, né, uma quantidade de defeitos de 98, né, numa produção naquele mês de 10 mil peças, né, taxa de defeito 1%, né, custo de cada peça defeituosa 2,5, né, dando um custo total, né, de R$ 245, tá? A peça B, né, ela apresentou 20 peças defeituosas, né, de um total de 2.010 peças produzidas, né, dando uma taxa de defeito de 1%, né, custo de cada peça defeituosa 4,5, né, me dando um custo total naquele mês, né, de R$ 90. A peça C, né, ela deu uma quantidade de 15 peças defeituosas naquele mês, né, de um total de 20 peças produzidas no mês, né, porcentagem de 75% de peça defeituosa, né, cada peça defeituosa custava R$ 7, né, dando um custo para a minha empresa de R$ 105. A peça D, ela deu 35 peças defeituosas naquele mês, né, de um total de peça produzida de 200, né, taxa de defeito 18%, R$ 11 é o custo de cada peça defeituosa, né, dando um custo para a minha empresa de R$ 385, tá? Depois a peça E, né, eu produzi 60 peças defeituosas da peça E, né, nesse mês, né, de um total de 600 peças produzidas, né, porcentagem de peça defeituosa 10%, né, cada peça custava R$ 5, né, então custo total R$ 300 de desperdício na minha empresa, tá? E depois, finalmente, né, a peça F, né, quantidade de peças defeituosas 5, né, quantidade produzida naquele mês 6, né, taxa de defeito 83%, né, custo de cada peça defeituosa R$ 3, né, dando um total para minha empresa de R$ 15, né, de desperdício naquele mês, tá? Agora pergunto para vocês, né, se eu sou lá, né, o diretor da minha empresa, tá, né, ou na opinião de vocês, qual que é a peça que eu deveria trabalhar primeiro, tá? Obviamente a gente percebe o seguinte, né, que as empresas não têm fôlego, né, para arrumar tudo, tá? Eu tenho que fazer uma priorização, tá? E se eu tivesse que priorizar, né, me digam, né, qual que é a peça, né, que vocês falariam, né, que a gente tinha que trabalhar para reduzir, né, para melhorar essa peça. Professor, vendo de fora, seria a partir ali da 83% de 75%, priorizaria elas? Você está falando a peça F e a peça C? A C e a F. Beleza, esse é um ponto de vista, tá? Então, o Abigail falou que ele trabalharia na peça F e na peça C primeiro. Alguém mais tem alguma outra opinião? Eu iria na B, mas eu tô meia... Mas na B por quê? Qual que é a tua lógica? Porque a quantidade defeituosa, a produzida é bastante, os defeitos são menos. E a quantidade de peça... Então, é por isso que eu fiquei meio assim, pensante, né? E Não, o você custo veja bem, total acaba sendo pequeno no final. Então, a perspectiva a opinião do Abigail, né, tá? Ele olhou, por exemplo,
a taxa de defeito, tá? Então, por exemplo, o que que a Abigail pensou, né? Se a cada 6 peças produzidas eu produzo 5 erradas, tá? Eu preciso trabalhar urgentemente nessa peça daqui, tá? Agora, por exemplo, se eu sou um cara financeiro, tá? Vocês concordam que talvez o meu olhar fosse para a peça que está dando mais prejuízo para minha empresa? Tá? Então, se eu Sim, Sim, fosse, sim. se eu fosse um cara Eu também pensei financeiro, nesse. 10 mil. tá? E Eu Então, aí, por também exemplo, pensei nesse ponto, professor. Também então, por pensei. exemplo, o Abigail iria trabalhar primeiro na F e depois na C, tá? E talvez, né? Alguém que falou aí, não sei quem foi, né? Tá? Trabalharia, por exemplo, primeiro na D e depois na E. Concorda? Tá? Que as peças que mais gastam, né? Que mais geram desperdício na minha empresa, tá? Se eu fosse, por exemplo, o cara da qualidade, talvez eu priorizaria a peça A e a peça E, tá? Que são as peças que mais dão defeito na minha empresa, tá? O que que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer que quando a gente olha o Pareto, tá? Eu posso fazer o Pareto. Se eu fizer um Pareto, né? Por peça defeituosa, talvez eu trabalharia primeiro na A e depois na E. Se eu fizesse um Pareto por porcentagem de peça defeituosa, talvez eu trabalharia primeiro na F e primeiro na C. E se eu fosse o gerente financeiro, talvez eu trabalharia primeiro na D e primeiro na E, né? Que é o que dá mais desperdício financeiro para minha empresa, tá? Então, o Pareto depende muito do olhar que eu tenho, né? Da minha organização, tá? Vou dar agora um outro exemplo, né? Para a gente finalizar o diagrama de Pareto, né? Porque tem nossa, uma outra ferramenta que eu quero ainda apresentar para vocês, tá? Então, aqui eu tenho um problema na minha empresa, né? Que é problema de impressão de documentos na minha empresa, tá? Então, aqui eu tenho os defeitos, né? E a quantidade de ocorrências, ó. Papel atolado na impressora, 35 ocorrências, né? Falha na rede, 20 ocorrências. Impressão borrada, 45, né? Impressão duplicada, 25, né? Falta de toner, 15 e erro do usuário, 10, tá? Para fazer o Pareto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ordenar, né? Em ordem decrescente do maior para o menor. Tudo bem? Beleza? Tá aí? Tá? Depois, o que eu tenho que fazer? Depois eu vou calcular a porcentagem individual, ó, tá? Então, novamente, como que eu calculo a porcentagem individual? Pego a frequência isolada, 45, né? Divido pelo total, 150, multiplico por 100, tá? Então, 45 dividido por 150 vezes 100 dá 30. 35 dividido por 150, né? Multiplicado por 100 dá 23. 25 dividido por 150 multiplicado por 100 dá 17, tá? Então, aqui eu tenho o percentual de cada defeito, né, em termos de ocorrência, tá? Então, 30% dos defeitos, né, é relativo à impressão borrada, 23%, né, é relativo a papel atolado na impressora, né? 17% é relativo à impressão duplicada, por exemplo, tá? Aí, qual que é a outra etapa do meu diagrama de Pareto? Aí eu acumulo no percentual, ó. Acumulado de 30 é 30, né? Acumulado de 30 com 23 é 53, né? Acumulado de 30 com 23 com 17 é 70, né? Acumulado de 30 com 23 com 17 e com 13 é 83, né? Acumulado desses itens aqui é 93, né? E o acumulado total, 100%, tá? Isso me dá uma visão bastante interessante, ó. Se eu quiser resolver, né, 53% dos problemas, né, da minha impressora, eu só trabalharia nesses dois itens que estão aqui, ó. Impressão borrada e papel atolado, tá? Se eu quisesse melhorar 70% dos problemas, né, eu trabalharia nesses três defeitos aqui, ó, tá?
Vocês percebem que através, né, do diagrama de Pareto, eu consigo trabalhar de uma maneira mais inteligente, tá? Muitas vezes as empresas, né, elas trabalham, né, baseado em tentativa e erro, né, atirando para tudo quanto é lado, né, e sem focar naquilo que é importante, tá? O diagrama de Pareto, ele tem essa finalidade, tá? Eu focar aquilo que é importante para minha empresa. Tudo bem? Beleza? Ficou claro o Pareto? Tá? E ali, obviamente, o diagrama de Pareto, né? Para vocês verem também de uma forma gráfica. Tudo bem? Tá? E aí, de uma forma gráfica, ó, se eu quero resolver 80% dos problemas, né? Venho para cá, né? Venho para minha curva, né? Desço, e aí eu vejo que são esses 4 aqui que representam 80% dos problemas, tá? E assim por diante. Tudo bem? Beleza? Legal, tá? Vamos agora para a última ferramenta, né? Que a gente vai ver hoje, né? Tá? Então, se eu quiser resolver 80% dos problemas, né? Foco, né? Obviamente naquilo que representa os 80. Tudo bem? Tá? Agora a gente vai ver, pessoal, uma outra ferramenta, né? Que se chama diagrama de causa e efeito, tá? Essa ferramenta, ela foi criada, né? Pelo Kaoru Ishikawa, né? Quando ele queria, né? Saber as principais causas que geravam os problemas, tá? E aí o Ishikawa, né? Ele criou, né? Esse diagrama de causa e efeito, né? E esse diagrama ele também é conhecido como diagrama espinha de peixe, né? Como diagrama de Ishikawa, né? Ou como diagrama 4M ou diagrama 6M, tá? E qual que foi a lógica, né, do Ishikawa, tá? Ele falou o seguinte, ó, os problemas que a gente tem dentro das nossas empresas, né, ou ele é devido ao método, né, ou ele é devido à mão de obra, ou ele é devido à máquina, ou ele é devido ao meio ambiente, né, ou ele é devido ao material, ou ele é devido à forma com que eu meço aquele problema, tá? E aí vamos dar um exemplo para ficar mais claro, tá? Eu tenho lá um problema na minha empresa, que é, por exemplo, camisas com defeito, tá? E aí eu utilizo, né, aquela ferramenta Brainstorm, né? Coloco todo mundo que está envolvido na fabricação dessa camisa, né? Para colaborar comigo, né? Para identificar quais os principais problemas, né? Que eu tenho, né? Que acaba ocasionando camisa com defeito, tá? E aí eu vou lá, mão de obra, as camisas saem com defeito porque a mão de obra ela não é qualificada, tá? A camisa sai com defeito porque a mão de obra está desmotivada. A camisa ela está com defeito, né? Porque o operador lá, na hora de costurar, ele costurou errado, tá? A camisa está com defeito porque falta treinamento para o operador. Ele não sabe como costurar, né? Ou a ferramenta, ou a camisa sai com defeito, né? Porque o operador ele não tem, ele trabalha de uma maneira ininterrupta e dá fadiga, né? Ele fica cansado, né? Aí quando eu olho o método, né, tá? As camisas saem com defeito porque eu tenho um número excessivo de pessoal no corte, né? Ou a camisa sai com defeito porque o molde está com defeito, tá? Olhando o material, né? A camisa sai com defeito porque o material que é utilizado na camisa, ele é um material inadequado, né? Tá? A camisa sai com defeito porque existe uma má qualidade na linha de costura, tá? E aí olhando a máquina, né? A camisa sai com defeito porque aquela máquina que é utilizada, ela tá faltando manutenção, tá? A camisa sai com defeito porque aquela tesoura que eu utilizo é uma tesoura muito pequena, tá? A camisa sai com defeito porque a corrente da máquina está gasta, né? E a camisa sai com defeito porque a máquina de costura está com defeito, tá? Então, quando eu classifico, né, as causas, né, nesses 6 M's, né,
mão de obra, no caso aí 4, né? Mas mão de obra, máquina, método, né, e material é uma forma, né, de eu tentar encontrar qual que é realmente a causa real, né, da ocorrência daquele problema. Tudo bem? Tá? Deixa eu falar um exemplo, né, mais simples, né, que vai auxiliá-los, né, a entender o problema, né, tá? Vamos lá. Vamos pensar que o problema, né, é aulas de péssima qualidade, tá? E aí vamos tentar fazer o diagrama de Chikawa, tá? Vamos pensar primeiro em termos de mão de obra, tá? Aulas de péssima qualidade, né? Relacionado à mão de obra. Qual que é a causa que vocês poderiam me dizer? Qualificação inadequada? Qualificação inadequada, por exemplo, do professor. Exemplo não tão claro. Exemplo não tão claro, talvez estaria em método, Mayara. Tá? Então, por exemplo, o professor, né? Ele explicou a matéria, né? Tá? Mas a matéria não ficou muito clara. Então, o método que ele utilizou para dar um exemplo, para que o aluno entendesse, tá? Não estava adequado, tá? Mas foi boa a tua colocação também. Não que não esteja adequado, assim, porque tem vários professores ou falam muito rápido ou não param para querer saber a opinião e vai embora. Então fica, tipo assim, isso para mim também é uma qualidade, porque o professor ele não está tipo, parando, pensando nas dúvidas do aluno, ele vai embora. Não, mas é bem dito o que você falou, tá? Mas ele está mais relacionado ao método, né? Que o professor está dando aula, tá? Não, mas vamos falar das causas aí de péssima qualidade, né? Para a gente ver onde a gente enquadra, tá? Por exemplo, tá? Se eu tenho lá, né? Por exemplo, um data show, né? Que quando é um projeto, não dá quase para enxergar nada lá, tá? Vocês concordam que isso talvez também possa ser, por exemplo, máquina? A máquina utilizada para dar aula, ela está inadequada? Tá? Teve alguém aí que falou, por exemplo, plataforma inadequada, tá? Plataforma inadequada talvez esteja relacionado também a método, tá? Ou de repente a máquina, né? Tá? A plataforma que a faculdade utiliza é uma plataforma ruim, tá? Mas vamos lá, ó. O que eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês pensarem, ó, tá? Como meio ambiente, falta de interesse dos alunos. Vocês acham que falta de interesse dos alunos, né? Pode dar uma aula de péssima qualidade? Pode, né? Tá? Com certeza. Depois, ó, má iluminação, tá? A sala, eu entro, é uma sala escura, onde a gente não consegue enxergar, né? Enxergar direito, né? Também a aula não vai sair legal. Sim. Tá? Má ventilação, tá? Principalmente lá no verão, né? Tá? Verão, quando tem, por exemplo, aqueles mosquitinhos, né? Tá? Ou a sala está muito quente, tá? Os alunos não vão render bem também naquela situação, tá? Depois, por exemplo, né? Método, né? Carga horária inadequada, tá? Então, às vezes, o professor, para dar o conteúdo, né? Ele começa a correr, né? Pelo fato de ele ter que dar o conteúdo, né? Até o final daquele dia, né? E aí, obviamente, a aula também não sai com qualidade, né? Das duas, Depois, ou ele corre demais, ou ele acaba fugindo do conteúdo. Exato. Depois, quantidade de aulas, né? Tá? Então, às vezes, a quantidade de aula é pequena, né? Metodologia utilizada, né? Alguém já falou aí, né? Às vezes, o método que o professor utiliza
não está legal, por exemplo, a aula é de péssima qualidade porque o professor ele fica muito na teoria e não dá exemplo prático, tá? Então a metodologia também ela acaba envolvendo, né? Um exemplo de mão de obra, ó. Aulas de péssima qualidade, tá? Falta de professores, então constantemente tem professores faltando, tá? Depois, ó, ainda em método, né? O meio utilizado, né? Online, presencial, depois em mão de obra. Professor não qualificado, né? Disciplina não condizente com o professor, né? Então, por exemplo, então às vezes o professor ele entra lá para dar uma determinada disciplina e ele nunca deu aquela disciplina, tá? Então às vezes não é nem problema dele, né? Tá? Às vezes ele conhece muito bem uma determinada disciplina, mas não conhece outra disciplina ao qual ele foi colocado para dar aula, tá? Às vezes é desmotivação do professor, né? Às vezes ele não está satisfeito com o salário, as condições de trabalho, né? Ou o professor, eventualmente, ele não tem didática, né? Vocês percebem, né? Que muitas vezes o professor conhece muito, né? Só que ele não consegue transmitir aquele conhecimento, tá? Depois, meio de medição, né? A aula é uma aula de péssima qualidade, né? Porque a partir do momento que o professor, né? Ele não faz avaliação contínua do aluno, ele não tem aquela percepção se o aluno está entendendo ou não o que ele está dizendo, né? Ou mesmo falta de avaliação do professor, né? Então, às vezes, a faculdade, né? O professor está dando aula, né? E como a faculdade não tem uma avaliação contínua do professor, ele só vai conseguir saber que o professor deu uma aula de péssima qualidade quando termina o semestre, tá? Aí, obviamente, a vaca, né? A Inês está morta, tá? Depois, em termos de máquina, ó, sala de aula inadequada, né? Sistema, alguém falou aí de plataforma, né? Sistema inadequado, né? Sistema de projeção ruim, né? Depois, falta de estrutura da faculdade, por exemplo, falta de laboratórios, tá? É isso, e aí eu não consigo, né? Aí o professor não consegue, de uma maneira apropriada, né? Relacionar a teoria com a prática, e aí a aula acaba não ficando também com uma aula de qualidade, tá? Depois, em termos de material, né? A ausência ou falta de acesso, né? Do aluno ao material didático, né? Depois, lousa ou giz inadequado ou ausente, né? Ou também, por exemplo, material didático desatualizado, tá? E aí, por exemplo, né? Nesse método aí do Ishikawa, né? Eu vou determinar qual que é a causa mais provável, né? Para essas aulas de péssima qualidade, tá? E aí, por exemplo, eu determino, né? Que a causa mais provável, né? Dessa aula de péssima qualidade, né? Era a metodologia que foi utilizada pelo professor. Tudo bem? Tá? Né? Então, essa é a ferramenta, pessoal, né? Que nós chamamos que é o diagrama de Ishikawa, né? Diagrama de causa e efeito, né? É uma ferramenta bastante utilizada dentro das empresas, né? Para identificar causa, né? Algumas causas efetivamente de problemas. Tá bom? Tá? Pessoal, antes de encerrar a aula, antes de encerrar essa aula, né? Tá? Eu gostaria de falar o seguinte para vocês, tá? A próxima aula, né? Que é a aula da quinta-feira, ou que é a aula da quinta-feira da semana que vem, né? Se eu não me engano, é dia 25, tá? O que vai acontecer, tá? Eu vou estar, né? Eu vou estar viajando pela empresa, tá? E eu vou estar fora do Brasil, tá? Eu vou estar lá na Alemanha, tá? E vou acessar a aula, tá? Só que, né? O que acontece? Só para vocês ficarem aí de sobreaviso, tá? Essa aula, né? Essa quarta aula, tá? Eu já deixei gravado a aula no Genera, tá? Então, se de repente eu tiver algum problema, tá? Na conexão, tá?
né, e não consiga entrar na aula, tá? De qualquer maneira, vocês não vão perder a aula, porque a aula ela já está gravada, tá bom? Tá? Mas eu prometo que eu vou entrar, né, na aula no horário específico, tá bom? Tá? Então vocês podem ter certeza que na quinta-feira que vem, né, exceto se tiver algum problema de tecnologia, tá? Então, ou seja, eu não tiver conexão adequada, conexão cair, blá, blá, né, e tudo mais, tá? Mas se não tiver nenhum problema tecnológico, tá? Na aula que vem, né, 7 horas da noite, eu tô entrando, 7h30, né, tá? Eu tô entrando para dar essa aula para vocês, tá bom? Caso tenha algum problema, né, novamente a aula, ela já está gravada, tá? Ela já está lá, tá bom? Tá? Era isso que eu queria falar para vocês. E uma outra coisa, né, muito provavelmente eu não vou conseguir gravar essa aula, e é por isso também que eu deixei já a aula já gravada, tá? Né? Então, de qualquer maneira, eu vou tentar, né? Mas caso eu não consiga gravar, a aula já está gravada. Pode falar, ô Camila. A Camila Barreto levantou a mão. Pode falar. Oi, professor, boa noite. Eu tenho uma dúvida, mas é referente ao projeto de extensão. Pode falar. O projeto de extensão lá no Genera, ele não tem nenhum conteúdo. Eu não sei se você já falou em alguma outra aula que eu não estava. Como que ele vai funcionar? Mas o projeto de extensão, deixa eu só olhar aqui, tá? O projeto de extensão, deixa eu olhar rapidamente aqui. Professor, agora que você falou... O projeto de extensão, o senhor também está envolvido? Não, então, exatamente as aulas isso. Que a gente está tendo de projeto de extensão está sendo nas terça-feiras, tá? Às 9 horas. Então, é isso que eu quero olhar. Eu acredito que o projeto de extensão, ele não está comigo. Ele vai implementar ou tá? ele é conforme... Exatamente, ó. Tá? O meu está aparecendo o nome do senhor, Osmar. Não. Ah, entendi, não. Então, senhor. Não, tá? Vocês estão vendo... O meu também, professor, tá? O seu nome. Então, eu vou dar uma perguntada lá. Eu vou dar uma perguntada pro Lucas, né? Que ele é o coordenador lá do... Ele é o coordenador, né? Ele é o coordenador, né? Desses grupos aí de extensão, tá? Para que ele tire essas nossas dúvidas aqui, ó, tá? Deixa eu somente falar para vocês o seguinte, ó, tá? Vocês estão conseguindo enxergar a minha tela do Genera, não? Sim. Sim. Tá? Então, ó, vocês estão vendo que projeto de extensão, tá? Eu tenho aqui, mas não é para a disciplina de vocês, ó. Tá? Eu tenho um projeto de extensão... A tela está travada na tela inicial, professor. Ah, é? Deixa eu olhar, peraí. Não, beleza. Ah, tá. Ficou travado ali. Não, mas enfim, tá? Eu me comprometo a dar uma perguntada lá pro Lucas, né, tá? Porque esse projeto de extensão, para mim, não aparece para mim. Tá, eu até mandei mensagem na faculdade perguntando, porque lá no conteúdo não tem nenhum conteúdo. Eu mandei mensagem perguntando, eles falaram que os conteúdos iam ser disponibilizados junto com a matéria do mês de setembro, e até agora não surgiu nada. Então, por isso beleza. que eu tô perguntando. Eu me comprometo a tirar essa dúvida, né? Eu acabei de ver o meu time fazendo. Tá? Aí, se na semana que vem eu conseguir, eu já falo para vocês, tá? Mas, de qualquer maneira, eu já vou pedir para o Lucas entrar em contato com vocês e explicar melhor como vai funcionar o projeto de extensão, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá. Beleza, pessoal, eu tô encerrando a gravação, né? Obrigado.